No tempo de Débora, não havia rei em Israel. A gente precisa entender esse pano de fundo. O povo, ele era liderado por juízes. Então eram juízes que lideravam o povo, que eram pessoas influentes, que eram usadas por Deus e se tornavam líderes políticos, espirituais e militares. Os juízes eram líderes que lideravam o povo de Israel. E Débora foi uma dessas líderes, aliás, a única mulher juíza, né? Segundo o livro de Juízes. E ela foi levantada por Deus no momento de grande necessidade do povo de Israel. Quando Deus levantou Débora como juíza, os israelitas tinham se desviado de Deus e estavam sendo oprimidos por Jabim, rei de Canaã, há 20 anos. Sofriam muito, estavam completamente transtornados. E ela foi, além de juíza, profetisa de Israel, que liderou o povo na guerra contra o rei de Canaã. Ela foi a responsável. A Bíblia não fala muito a respeito dela. Ela aparece basicamente em 2 capítulos da Bíblia, que é Juízes capítulo 4 e Juízes capítulo 5. E a gente pensa, algumas pessoas questionam se isso é fato, se é real, mas quando a gente considera que se trata de uma liderança feminina registrada por um povo extremamente patriarcal, que historicamente não dava muito valor à mulher, isso torna o texto bastante aceitável. O fato dela estar ali, considerando que aquele povo era extremamente patriarcal, já nos dá um sinal de que não se trata de um fake news aí, né? Ela existiu de verdade. Da mesma forma, o cenário de dominação cananeu sobre as tribos israelitas, ela é confirmada pela arqueologia. Então esse tempo, essa opressão de 20 anos, isso foi tudo confirmado cientificamente pela arqueologia. Você vai falar, pastor, mas a ciência confirma a Bíblia? Alguns fatores sim, do ponto de vista histórico, arqueológico, geográfico, existem algumas confirmações. É claro que nós não temos a pretensão e nem a presunção de achar que a Bíblia, o texto bíblico, todo ele é homologado pela ciência, porque não existe como, né? Mas existem coisas que são, e o fato deste período histórico do povo cananeu, do povo de Israel, ele é comprovado pela arqueologia. Assim sendo, nós temos certeza que todos os dados que estão aqui neste texto, eles estão autenticados pela história, e por isso nós vemos que não se trata de uma fábula, não é fake, é real. E a história, ela segue o seguinte roteiro. Após a morte de Eude, né? Segundo Juízes 4, de 1 a 3, o povo de Israel, ele tornou a pecar contra Deus. Quando Eude morreu, o povo de Israel pecava contra Deus, e por isso Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Por 20 anos, então, como eu falei, Israel esteve sob o jugo de Canaã. Foram 20 anos de muito sofrimento, era muita violência, muita opressão, principalmente por um cidadão chamado Sísera. Olha o nome do camarada, Sísera. Sísera, ele era capitão do exército de Jabim, e era um homem extremamente violento, e além disso ele era muito opressor, porque ele contava com uma frota de carro de ferros que o tornava invencível, não somente por Israel, mas por muitos outros povos. O equipamento de guerra que ele tinha era o top de linha naquela época.
Ele tinha 900 carros, né? Completamente equipados para a guerra. Por 20 anos, então, Israel esteve sob esse jugo. E Débora vivia exatamente neste tempo, na região montanhosa de Efraim, entre Ramá e Betel. Era ali que ela vivia. E ela já exercia o seu papel de conselheira, de juíza e de profetisa. Segundo o texto bíblico, o seu escritório era debaixo de uma palmeira. Está lá em Juízes capítulo 4. Ela se assentava embaixo de uma palmeira e o povo de Israel vinha até ela, a fim de que ela os ajudasse a resolver as questões que eles traziam. As dúvidas, os questionamentos, o aconselhamento e até as demandas também, né? As crises que eles tinham. E eu acho isso tremendo. Olha só que escritório maneiro. Olha só que escritório natureba, vamos dizer assim, né? Muito bom. Além de juíza, por ela ser também profetisa, ela tinha autoridade divina e tinha competência para discernir e dar a solução a todos aqueles que o procuravam. Então ela tinha palavra, ela tinha café no bule, ela tinha bala na agulha. Podia chegar com o assunto que fosse, que ela tinha como desdobrar aquele assunto. Ela era juíza, ela era profetisa, ela era uma grande líder. E um dia ela manda chamar Baraque, que fazia parte do seu grupo. Ele disse que Deus havia ordenado que ele escolhesse 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon para enfrentarem Sísera. E ela garantiu que a vitória era certa, porque Deus havia dito. Apesar de acreditar na palavra que ele recebeu, Baraque, ele pediu para que ela o acompanhasse. Falou: tudo bem, eu junto os homens, eu faço tudo que a senhora está dizendo, mas eu quero que a senhora venha junto conosco no dia da batalha. E ele dizia isso porque, pelo fato dela ser juíza e profetisa, a presença dela com certeza seria capaz de inspirar confiança naqueles 10.000 homens que estavam sendo escolhidos para a guerra. E ela falou: estamos juntos, não nega o fogo não, vamos que vamos. Estamos juntos. Ao ouvir dizer que os israelitas estavam alinhados para a guerra, Sísera convocou então todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele. Era um exército muito maior, um exército muito mais poderoso, um exército preparado para a guerra. E quando o momento da batalha chegou, houve uma grande confusão entre o exército de Canaã e acabou que eles foram derrotados. Não adiantou carro de ferro, experiência, poder bélico, né? E aí a gente está usando uma figura, mas não adiantou nada disso. Sísera fugiu a pé da batalha e ele foi para a barraca de Jael, que era mulher de Éber. E essa história é bem bacana. O marido de Jael era aliado de Sísera, pois existia um acordo de paz entre eles, entre Éber e Sísera. E cansado então, Sísera pediu água e Jael lhe deu leite. E ele adormeceu, dormiu no ponto. Então Jael pegou uma estaca e cravou na fonte de Sísera com um martelo e o matou, assim cumprido o que Débora dissera a Baraque. Gente boa, né? Tutto bona gente. Pediu água, ela deu leite para o camarada dormir, pegou uma estaca no estilo vampiro mesmo, botou na testa, ó, matou o moleque. Agora, dessa história toda,
nós tiramos algumas lições, nós aprendemos algumas lições, e eu quero me deter em 3 delas somente. Lendo o texto, pensando a respeito, vendo o que outras pessoas pensam a respeito também, eu separei 3 lições para nós aprendermos, que eu queria compartilhar contigo hoje. Eu aprendi muito preparando essa mensagem, e eu acredito que você vai aprender compartilhando, ouvindo ela agora sendo compartilhada a partir desse culto. Está pronto para isso? Vamos juntos? Então vamos. A vitória contra o povo de Canaã se deu, em primeiro lugar, porque Débora, preste atenção, ela tomou a decisão com fé na palavra que havia recebido de Deus. Ela teve fé naquela palavra. E a nossa primeira lição é essa: creia na palavra de Deus. Olha para a pessoa do lado e diga assim: creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Débora falava com Deus, e Deus falava com Débora. E Débora, então, ela recebe uma palavra da parte de Deus, e nós vimos isso, e ela teve fé. Ela acreditou naquilo que ouviu, que ela iria derrotar aquele exército. Com base nessa palavra, ela determinou a Baraque que seguisse adiante. Baraque ficou inseguro e decidiu que só iria se Débora fosse com ele. Do ponto de vista humano, era meio complicada essa situação. 20 anos sob o jugo de Canaã. Um exército poderoso. Um senhor das armas, Sísera, que sabia lutar. Ele sabia organizar a sua turma. Era um Putin da vida naquela época. Ele organizava bem a sua turma. Mas Deus é tremendo, queridos. Olha para mim, olha. Deus é tremendo. Deus queria fazer um milagre no meio daquele povo. Deus queria fazer um grande milagre e surpreender aquele povo. Vou perguntar um negócio para você. Você já se surpreendeu com alguma coisa sobrenatural na sua vida? Você já viu coisas grandes acontecerem? Milagres sobrenaturais diante dos seus próprios olhos? Você já viu? Eu vou lhe dizer uma coisa que é muito dura para todos nós. Se você não viu, o motivo é muito claro. É porque falta fé. Falta fé. Falta fé. O que está acontecendo com a fé do povo, afinal? Você sabia que as promessas de Abraão se estendem até os nossos dias? Gênesis 22, 18 diz assim: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, inclusive os brasileiros, porque obedecestes a minha voz. Nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, amém? Nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. E olha só o que Jesus diz em João capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus é quem diz. Se nós não vemos, é porque não cremos. Não é que Deus precise de nós para fazer um milagre, mas Ele espera que nós tenhamos fé, para que o milagre seja derramado sobre a nossa vida. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Eu não preciso sair atrás de revelação de A, de B e de C, porque eu tenho a revelação maior que está contida nesse compêndio de 66 livros que é a Bíblia Sagrada e que é o nosso manual de vida, amém? A Bíblia Sagrada deve ser o nosso manual de vida.
precisamos crer como Débora creu. A decisão tomada por Débora foi uma decisão baseada na palavra que ela recebeu de Deus. Ela não fez por conta dela, não. Deus falou, pode ir, estamos juntos. E ela foi, com fé na palavra que recebeu de Deus. Foi uma decisão de fé. É uma lição que nós precisamos entender. E a gente sabe o que é fé. O que é fé mesmo? É a certeza das coisas que nós não vemos, mas sabemos que existe. Era isso que ela tinha, fé. Ela olhava lá para o Císera. Eu acho que ela imaginava assim, pô, esse cara é poderoso. Esse Císera é poderoso. 900 carros de ferro? Misericórdia. Um exército que tem 20 anos que nos domina, mas eu não estou nem aí contigo. Porque Deus mandou, e se Deus mandou, eu vou adiante. Querido, se Deus mandar, vá adiante. Em nome do Senhor Jesus. Do ponto de vista humano, aquela opressão poderia durar a vida toda, se Débora não tivesse tomado a decisão de fé. O exército inimigo era muito maior, era muito mais aparelhado, era preparado para a terra, mas a fé na palavra de Deus garantiu a vitória ao seu povo. Desse jeito, irmãos, Débora tomou uma decisão de fé. Ela sabia que o Senhor luta pelo seu povo. A palavra de Deus nos garante isso. Deuteronômio 3:22. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é que peleja por vós. É Deus quem peleja por cada um de nós. Débora acreditou que para Deus não há impossível. Você crê nisso? Para Deus não há impossíveis. Meu irmão, eu não sei qual é o tamanho da batalha que você está envolvido nesse momento na sua vida. Eu não sei. Eu não sei qual é o tamanho do seu inimigo. Mas quer saber de uma coisa? Para mim não importa o tamanho da batalha, nem o tamanho do inimigo, porque eu sei o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus sobre nós. Amém? Nós sabemos disso. Glória a Deus. Nós precisamos ser como Débora, tomar a decisão de enfrentar os nossos inimigos no nome de Jesus com fé, sempre que assim a palavra nos garantir. Quem crê, diga amém. Amém. Segundo lugar, Débora, ela não ficou parada esperando o milagre cair do céu. Isso é importante. Ela se levantou e agiu. Está aqui a nossa segunda lição. A primeira é tenha fé. A segunda é haja. Agir. Débora não apenas decidiu na sua mente, ela não apenas raciocinou a respeito daquela verdade, daquele fato. Ela precisava fazer algo e ela sabia disso. Ela sabia que precisava agir. Ela não ficou só no campo das ideias, não. Eu conheço crente assim. Tem um que eu lido com ele há muitos anos. E é assim, ele fica no campo das ideias. Ele sabe tudo de Bíblia. Sabe tudo. Se brincar, ele conhece mais Bíblia do que eu. Mas fica só no campo das ideias. Ele não sai dessa questão do conhecimento, porque o conhecimento sem ação ele não tem muito sentido. Você percebe isso? Eu tenho que conhecer e tenho que agir para que haja um bom resultado na minha vida. Débora se levantou e partiu para a batalha, decidida, resoluta, com disposição. E infelizmente, queridos, eu quero dizer para você que existem, inclusive dentro das igrejas, pessoas que se declaram crentes, pessoas que se acham até o suprassumo da integridade espiritual,
mas que só expressam uma fé meramente teórica. Conhece? Eu creio, o resto é com Deus. Talvez uma fé muito parecida com aquela que é expressa por Tiago, no seu livro, no capítulo 2, quando ele diz que fé sem obras é morta. Fé tem que ter ação, ela tem que gerar ação. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, é o que Paulo diz aos Efésios. Mas na sequência ele fala, mas tem que agir, porque nós fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para nós desde sempre. Desse jeito. Tem gente que fica esperando, sabe, tipo assim, o camarada passa embaixo da jaqueira, vê uma jaca pequenininha, uma jaca. Eu gosto de jaca, eu vou comer jaca. Aí senta na jaqueira e fica esperando a jaca cair. Vai esperar muito tempo, né? Vai esperar muito tempo. E se brincar, ele não vai nem aproveitar da jaca, porque quando a jaca cair, ele já morreu de fome. Tem gente que é assim. Fé sem obras é morta, irmãos. É lamentável isso, é muito lamentável. Porque tem muita gente que tem uma fé morta. Não se movimenta, não se mobiliza. Não adianta ficar declarando. Tem que fazer, tem que agir. E isso eu garanto aqui em nome de Jesus Cristo. O que falta para muita gente obter o sucesso é se levantar e agir. É ter disposição, é ter atitude, é ir adiante na convicção de que Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Débora demonstrou ser uma mulher com grande confiança em Deus. Infelizmente, em nossas igrejas existem muitos que declaram ter confiança em Deus, mas o dia a dia não demonstra isso. Tem muita gente assim. O dia a dia, a prática não demonstra isso. Não fazem nada ou quase nada daquilo que Deus manda fazer. Infelizmente. Não agem diante da ordem do Senhor de seguir adiante. Contextos como o da grande comissão são desprezados por muitos. Tem gente que nunca sai para pregar o evangelho para ninguém. Tem gente com 20 anos dentro de igreja, 15 anos dentro da igreja, que não se movimenta em prol do reino de Deus, para nada. Às vezes uma campanha de missões, pega uns trocadinhos, bota no envelope e coloca ali, e sai daqui todo satisfeito, achando que está fazendo muita coisa. Eu quero dizer para você que Deus não precisa do seu dinheiro e nem do meu dinheiro, não. Ele quer a nossa fé. Ele quer que nós sejamos íntegros. Lembra da velhinha com 2 moedinhas? Ali a gente aprende essa lição. Um monte de gente botando um monte de dinheiro ali. A velhinha veio com 2 moedinhas e Jesus olhou para ela e falou: é essa aí. Essa sim. Infelizmente, tem muita gente que não age diante das ordens do Senhor. Compaixão e graça, passou longe de muita gente. Tem gente que não faz nada por ninguém. Tem gente que não tem coragem de meter a mão no bolso para nada. Alguns outros, para fazer alguma coisa por outra pessoa, eu vou perguntar para o Júnior se tem dinheiro na igreja. Mete a mão no seu bolso também, irmão. Eu gosto muito do estilo do Ítalo. O Ítalo não pede nada para a igreja, não. Lá atrás, no começo, ele pediu um dia combustível, não foi, Ítalo? Depois se arrependeu de ter pedido combustível. Ele se movimenta, ele se mobiliza. É isso, irmãos. É desse jeito. Nós precisamos ter confiança que Deus vai nos dar o recurso, que Deus vai fazer por nós. Nós precisamos acreditar nisso, não deixar que qualquer tipo de circunstância tire o nosso foco. Aí o Ítalo desce lá para o 7 de setembro com uma turma, chega um cara lá com uma bisnaga aqui do lado assim e fala: se você voltar aqui eu vou te dar um tiro na cara.
E aí? Volta ou não volta? Pode ir, porque o Senhor é contigo. Eu já passei por isso dentro de favela no Rio de Janeiro. E não tem um buraco de bala no meu corpo, para a glória de Deus. Pode ir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não podemos deixar que nenhuma circunstância tire o nosso foco. E nem tampouco ficar esperando que milagres caiam do céu. Tem gente que fica esperando, igual o camarada que eu falei embaixo da jaqueira, esperando o milagre cair do céu. Definição de milagre, querido, é algo sobrenatural que acontece oposto às leis naturais. É por isso que é sobrenatural. Agora, se tem algo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Eu vou dizer para você, Deus não é seu servo, não, para você mandar Ele fazer o que você quer, não. Se tem algo que você pode fazer, nós precisamos fazer. Agora, se tem algo que não podemos fazer e está nos projetos de Deus, aí sim Ele fará o milagre. Tem gente pedindo milagre em tudo. Ah, Deus, eu preciso ganhar um dinheiro extra, faz um milagre na minha vida, mas não quer trabalhar. Não quer trabalhar, você vai ficar com fome. Ah, Senhor, eu quero passar no vestibular, ou no Enem daquela faculdade, mas eu não estudo, me ajuda, faz um milagre. Não, Deus não vai fazer milagre não, você tem que estudar. Você quer entrar, tem que estudar. O Rick hoje é polícia porque rachou estudando. Senão não seria não. Né, Rick? Está feliz, não está? Vocês viram as poses que ele faz na viatura? Tudo de cara de mal. Mas quem conhece o coração sabe que não é nada disso, não. Se bem que não pode dar mole. Se der mole para você também, ripa, né? Não pode. É isso, irmão. Deus só faz o milagre aonde não há possibilidade do natural ser alcançado. Precisamos ter a mesma confiança de Débora. Os crentes precisam se sentir confiantes em textos que expressam a palavra de Deus, tais como, por exemplo, Salmo 73, 24. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Eu tenho que acreditar nisso, irmãos. Isaías 25, 8 e 9. Destruirás a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará lágrima de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Naquele dia dirão, esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemo-nos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. É assim que funciona. Desse jeito que funciona. Desse jeito que funciona. Quando fazemos a nossa parte, irmãos. E aqui nesses textos que eu li, a nossa parte também é entregar a nossa vida a Cristo. Quando fazemos a nossa parte, Deus fornecerá tudo o que precisamos para a nossa jornada de vida, assim como Ele forneceu tudo que foi necessário para o povo de Israel encarar os 40 anos de jornada pelo deserto. Você já pensou o que é isso? 40 anos de jornada caminhando no deserto, comendo, bebendo, ficando bronzeado, com frio, com calor extremo e o Senhor guardando. É o mesmo Deus de Moisés, o Deus que reina sobre a nossa vida. Mesmo Deus de Moisés. Deus encoraja os desanimados. Eu gosto muito do texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Finalzinho do 5 diz assim: perto está o Senhor. E aí no 6: por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tenha fé, queridos, e haja. O Senhor é conosco.
Não dá para ver ele aqui agora. Ninguém está vendo Deus aí. Mas Ele está no meio de nós. Ele se move no meio de nós. O Senhor está aqui. O Senhor é conosco. E por último, Débora teve fé. E por consequência disso, agiu. E o resultado final foi: ela liderou o povo para a vitória. É a terceira lição. Corra para o abraço. Corra para a vitória. Débora liderou com muita inspiração. Mandou Baraque se levantar e descer para a guerra. É como disse Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 28, sem se assustar de forma alguma com aqueles que se opõem a você. Não se assuste, não tenha medo. Aqui está a beleza dessa liderança. Uma mulher direta, uma mulher objetiva, uma mulher sem máscara. Nós temos também a vitória em Jesus Cristo para caminhar. Devemos enfrentar as nossas deficiências, as nossas limitações. Filipenses 3, 12 e 13 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado. Tudo que fizermos, absolutamente tudo que fizermos por palavra e ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Quando você tem fé e quando você age, fé em Deus, e age em favor daquilo que Deus tem para nós, você alcança a vitória no nome de Jesus. Amém. Você alcança. E aprendemos também, para encerrar aqui, duas coisas com a liderança de Débora. Primeiro, edifiquem aos de casa. Como em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para a edificação. A igreja de Cristo edifica-se a si mesmo. E segundo, edifiquem aos de fora. 1 Coríntios 14, 23 a 25. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está no meio de nós. Que as lições aprendidas com Débora sejam reais, fé e ação, para corrermos para a vitória. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Fique de pé, meu irmão. Nós vamos orar. Graças a Deus que seguraram um pouquinho, só estou descendo agora, né? Mas que a palavra de Deus alcance no nosso coração o espaço que ela precisa alcançar para que nós sejamos felizes. Amém?